Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. A polícia ainda não identificou a mulher que matou a facada uma passageira dentro do ônibus aqui em BH. O Hospital do Barreiro começa a funcionar com 100% da capacidade de atendimento 2 anos após abrir as portas. Nesta semana do aniversário de 120 anos de BH, nosso comentarista Carlos Lindenberg vai fazer uma análise dos rumos da nossa cidade. Mudança nas regras da lei de cotas para estudantes que querem ingressar na UFMG. Atlético apresenta nova diretoria e os planos para a temporada 2018. Já tem novidade no elenco. A Cidade das Flores é nossa parada na série Malas Prontas e tem também dicas para você programar seu final de semana. Que tal preparar o prato principal da ceia de Natal gastando apenas R$50? Mais detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. A polícia ainda não identificou a mulher que matou uma passageira à facada dentro de um ônibus aqui na cidade. Testemunhas disseram que o crime ocorreu porque Valdete Lopes Queiroz, de 49 anos, estava conversando em voz alta ao celular e isso teria incomodado a suspeita. Nas imagens de câmeras de segurança da estação Venda Nova, é possível ver a suspeita do homicídio recarregando o cartão de embarque. Ela havia acabado de descer de um ônibus e seguiria em outro para o centro da cidade. Ela embarcou às 4h20 da manhã. Ao entrar no ônibus, a suspeita se acomodou em 2 bancos para descansar. Até que no próximo ponto, a vítima, Valdete Lopes Queiroz, teria entrado no veículo falando em voz alta ao telefone. Sentou-se no mesmo banco que a suspeita. Motivos que a levaram a cometer o crime. Ao sentar, ela empurra, parece empurrar a perna da autora que estava cochilando no ônibus. A partir daí, as duas iniciam uma discussão. Essa discussão, de modo ríspido, é noticiada pelas testemunhas, inclusive pelo condutor do veículo, mas a discussão cessa. E foi exatamente aqui, na Avenida Paraná, que a suspeita pediu para descer do ônibus. Devido ao horário, baixo fluxo de veículo, o motorista acabou atendendo este pedido. Já com as portas do ônibus abertas, ela deferiu um único golpe com um canivete no peito da vítima, que não resistiu e morreu. De acordo com um delegado que investiga o caso, o crime brutal foi cometido por raiva. A faca que ela trazia consigo era até para a defesa pessoal, se tratando de uma mulher, caminha sozinha pelo centro, esse medo, essa sensação de insegurança que atormenta a população de um modo geral. Esta é a suspeita de ter assassinado Valdete Lopes Queiroz. A polícia segue com as investigações para identificá-lo. Por isso, qualquer ajuda da população é importante. Identificar e ligar, para 181 e fazer uma denúncia anônima sem se identificar, que nos permita complementar a qualificação dessa autora. Todos os leitos do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, o Hospital do Barreiro, estão prontos para atender a população. O hospital começou a funcionar há 2 anos, mas em escala reduzida, e agora terá capacidade para realizar 2.000 internações, 1.000 cirurgias, além de cerca de 20.000 exames. A unidade passa a fazer um trabalho de referência também no atendimento a pacientes com AVC. Antes da solenidade que marcou o início do funcionamento em 100% do Hospital Metropolitano, o governador do estado, Fernando Pimentel, e o prefeito da capital, Alexandre Calil, visitaram uma ala recém-inaugurada. Viva Belo Horizonte nos seus 120 anos, viva o Hospital Célio de Castro e, mais do que nunca, viva o Sistema Único de Saúde. O hospital foi inaugurado em 2015, mas desde então vinha operando bem abaixo da capacidade. Em agosto deste ano, mais de 100 leitos foram abertos. Na época, o prefeito da capital prometeu que a instituição estaria funcionando 100% no aniversário da cidade. Eu estou muito feliz, eu estou muito recompensado, porque com vontade nós vamos conseguir. Não precisa de grande coisa não, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Precisa de vontade de ajudar esse povo que tanto precisa. Nós vamos continuar fazendo isso. Nós vamos continuar governando para quem precisa.
O Hospital Metropolitano Célio de Castro agora tem capacidade mensal de 2.000 internações, sendo que 1.000 cirurgias, além de 3.400 consultas de pré e pós-operatório e mais de 20.000 exames. Além de aumentar o acesso a internações, o local passa a ser referência no atendimento de acidente vascular cerebral, o AVC, juntamente com os hospitais Odilon Beres, Risoleta Neves e o Hospital das Clínicas da UFMG. De acordo com informações da Central de Internação da Secretaria Municipal de Saúde, com a inauguração dos primeiros 15 leitos de AVC, pacientes que precisam fazer o rompimento do coágulo no vaso sanguíneo não vão aguardar mais de 4 horas para iniciar o tratamento. Esse hospital hoje ele vai se tornar viável. A União fazendo sua parte, o Estado fazendo sua parte e o município fazendo sua parte, é uma grande entrega, gente. Muito bom, ótimo. Deus abençoe. Continua assim, né? Muito bom. Após confirmar presença na solenidade, o presidente da República, Michel Temer, recuou da decisão e cancelou a vinda a Belo Horizonte. Francisco Figueiredo, secretário de Atenção à Saúde, que veio representando o Ministério da Saúde, foi hostilizado durante o discurso. O Hospital do Barreiro em pleno funcionamento é uma ótima notícia, mas nem só notícias boas nós trazemos aqui todos os dias sobre BH. Mostramos os problemas, os avanços e os incidentes que fazem da vida aqui na capital uma rotina de facilidades, mas também de obstáculos. Nesta semana em que a capital completa 120 anos, é importante nós refletirmos sobre os rumos da nossa cidade e quem vai assumir essa tarefa hoje é o nosso comentarista Carlos Lindenberg. Lindenberg, boa noite. Boa noite, Inácio. Como é que você avalia os rumos da nossa cidade agora com 120 anos? Pois é, o ex-deputado Último de Carvalho dizia que Belo Horizonte era uma grande fazenda iluminada. Evidentemente que isso foi na década de 70. Hoje Belo Horizonte é uma metrópole e tem os problemas de toda a metrópole. Por exemplo, a segurança. Nós acabamos de ver uma matéria anterior, uma violência dentro de um ônibus. Nós temos problemas de trânsito, nós temos problemas de todo tipo, problema de saúde. A inauguração agora do Hospital Dr. Célio de Castro resolve um pouco o problema, sobretudo numa região, mas é um problema sério que nós temos em Belo Horizonte, que é a saúde. Nós temos problema de segurança, enfim, nós temos um problema terrível, que é de transporte, mobilidade urbana. A questão, por exemplo, do metrô, que não se resolve. Belo Horizonte talvez seja uma das capitais onde esse problema do metrô parece ser insolúvel. Não se consegue resolver o metrô de Belo Horizonte. Nós temos um metrô de uma linha só e de um trajetinho só. É um bate e volta, nada mais do que isso. Não é possível a cidade, com 120 anos, conviver com problemas desse tipo. É uma coisa lamentável, mas nesses 120 anos nós temos que reafirmar isso. Belo Horizonte não pode viver sem o metrô. Bom viver aqui, mas ainda tem muita melhoria, né, Lindenberg? Claro. Estamos caminhando no rumo, né? Obrigada, até semana que vem. Boa noite. E por falar em BH, seus problemas e suas alegrias, eu quero te convidar para assistir aqui no Jornal Amanhã a crônica de encerramento da série de 15 reportagens especiais sobre a nossa cidade. Sabe aquelas selfies que nós pedimos para vocês nos enviarem ao longo das últimas semanas? Pois as melhores vão ser mostradas aqui no Jornal Amanhã. Não perca! Alunos que pretendem ingressar nas vagas da UFMG pela lei de cotas agora devem redigir de próprio punho uma carta que justifica a sua autodeclaração. A medida é uma resposta às fraudes que foram identificadas na instituição em março e novembro deste ano. O estudante deve informar se é preto ou pardo, como prevê o IBGE, e se justificar. A medida vale para os novos candidatos da graduação e pós-graduação. A Guarda Municipal, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e a BH Trans deram início hoje à operação de final de ano para o trânsito. Os agentes vão intensificar a fiscalização. A operação seguirá até o dia 5 de janeiro. Segundo a BH Trans, o objetivo da ação é intensificar o monitoramento do trânsito e do transporte público, minimizar o engarrafamento neste período do ano e diminuir a taxa de imprudências. No momento em que a cidade ela tem uma movimentação maior de veículos e pedestres, principalmente no entorno de polos geradores de movimentação, polos geradores de tráfego. Na área central da cidade, a operação será concentrada no Hipercentro, Savassi, Rodoviária, Barro Preto, Praça da Liberdade, Praça da Estação, Parque Municipal, Praça 7, Mercado Central, Rua Curitiba, Shopping Cidade, Diamond Mall, Pátio Savassi e shoppings populares.
A operação vai funcionar também nas outras 8 regionais da capital, como Norte, Noroeste, Barreiro. Em cada uma delas, a atuação será nos pontos de maior movimentação de carros e pessoas. Se você quiser conferir a lista completa, basta acessar o site www.bhtrans.pbh.gov.br. As câmeras de olho vivo irão auxiliar os agentes a monitorar e a flagrar erros de motoristas e pedestres. No hipercentro serão cerca de 20 agentes por turno, fiscalizando e orientando a população. O certo é andar dentro da lei todos os dias, mas neste período de fim de ano, pedestre que atravessar em local errado ou sinal vermelho e motoristas que pararem em cima da faixa e não respeitarem a sinalização, como carga e descarga, por exemplo, serão flagrados com mais facilidade. Atenção então, todos nós, né? A nova diretoria do Atlético fala das estratégias para o ano que vem, é o que você vai ver a seguir. Eleitores de Santa Luzia, cidade da Grande BH, voltam às urnas dia 4 de março para escolher novo prefeito e vice-prefeito. Entre os dias 24 a 29 de janeiro, os partidos poderão fazer as convenções para escolher os candidatos. A propaganda eleitoral começará dia 2 de fevereiro. A chapa eleita em 2016, que elegeu Roseli Pimentel, teve o registro cassado em 5 processos pela Justiça Eleitoral. A política está em prisão domiciliar desde o dia 7 de outubro, acusada de participação na morte de um jornalista. O novo presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, apresentou hoje a nova diretoria e já tem jogador aí confirmado para a próxima temporada. Logo no início da coletiva, um resgate das raízes e da história do Atlético. O novo presidente, Sérgio Sete Câmara, e seu vice, Lázaro Cândido, apresentaram os novos integrantes da diretoria alvinegra. Alexandre Galo será o diretor de futebol. Bebeto de Freitas assume a diretoria executiva. E Marques fica à frente das categorias de base. E o torcedor atleticano já pode matar a saudade de 99, de 2000, vocês dois juntos aqui, Marques? Isso é muito bacana, né? Assim, reeditar uma parceria tão importante que nós vivemos lá atrás, né? Hoje, numa nova função, na versão terno e gravata, na versão paletó, né? Mas trazendo experiência, né? Pois é, mas com uma vontade imensa de entregar ao Atlético o melhor trabalho possível. O pessoal já chegou na sola perguntando do futuro, né? Do Robinho no Atlético. Vai ser feita uma nova oferta? O que o Galo espera contar aí? Nós estamos definindo essa questão ainda, é uma questão que está em aberto. Nós tivemos uma negativa inicial. E, na verdade, nós queríamos muito a renovação no primeiro momento. Nós temos hoje uma nova realidade em termos financeiros que não vai fazer com que a gente não qualifique a equipe. A verdade é usar a criatividade para a qualificação acontecer. Com o departamento de futebol praticamente todo modificado, o Atlético está empenhado com a nova gestão. Eleito com 266 votos, Sete Câmara quer organizar o time com inteligência e muita criatividade. Nós vamos tentar readequar a questão financeira do clube de um modo geral, claro que isso passa também pelo futebol, mas sem perder qualidade, ao contrário, nós vamos tentar qualificar melhor o grupo. Marcos Rocha, que tem contrato vencendo, ano que vem também vai ter atenção da diretoria. O Atlético quer o lateral no time. Arouca foi confirmado como realidade no Galo. De acordo com o novo presidente, o Atlético acertou todos os salários nesta semana e está pronto, apesar do pouco tempo, para a jornada de 2018. A próxima parada da nossa viagem por Minas Gerais na série Malas Prontas será na cidade das Flores, Barbacena. A cerca de 2h30 de Belo Horizonte fica uma das maiores produções de flores do país. Aliás, Minas é o segundo estado em volume de produção. E você vai ver que além de rosas e orquídeas, por exemplo, a cidade passou a oferecer outros tipos de plantas. As igrejas e construções no estilo barroco chamam a atenção em Barbacena, no Campo das Vertentes. Mas é a delicadeza das flores que encanta os visitantes. As rosas deram fama à cidade na década de 60 e até hoje são mantidas com carinho pelos moradores. Em algumas famílias, a tradição atravessa gerações. Já há uns 50, 60 anos, desde a época do meu avô, que foi passado para o meu pai e que veio a ser passado para mim. O clima ameno e a altitude favorecem o cultivo de rosas aqui em Barbacena. Só esta chácara produz 1,5 milhão de hastes por ano e distribui flores por todo o Brasil.
São 10 estufas e 80 mil roseiras. A colheita é feita quase todos os dias, principalmente nesta época do ano, quando a produção triplica. Depois do corte, as rosas são cuidadosamente selecionadas. Elas recebem um conservante e são armazenadas numa espécie de geladeira. Ali tem que ter o máximo de dedicação, porque é ali que sai a qualidade final da rosa. Então ali tem que ter muito carinho, muita dedicação, sabe? A gente está sempre trabalhando a qualidade final. Barbacena produz 530 mil toneladas de flores, segundo a Emater. E não são apenas as rosas que se destacam por aqui. Árvores frutíferas e plantas ornamentais também são cultivadas na região. Neste mercado, por exemplo, há 400 espécies diferentes. Eu acredito que quando começou com as rosas, eu acho que foi o primeiro passo, né? E aí a pessoa começa com a rosa. Aí a pessoa procura uma rosa, procura um cravo, procura uma árvore e daí vai. Fora a parte nativa que tem de árvores, né? E daí vem essa procura. Eu acho que a demanda veio daí. O Mercaflores foi criado para incentivar o comércio de plantas na cidade. 6 produtores trabalham juntos no lugar, que ficam num ponto estratégico. Para dar uma identidade, um endereço para as pessoas que venham ter Barbacena e para Barbacena ser conhecida como cidade das rosas, das flores, ter esse espaço para atender essa demanda. Também para agrupar os produtores, né, de forma que haja um volume de produção suficiente para atender demandas de outras regiões, de outros estados e até mesmo de outros países. As estufas onde as rosas são cultivadas também despertam a curiosidade de quem passa pela cidade. Por isso, alguns dos produtores decidiram abrir as chácaras para visitação. Desperta nas pessoas também esse senso de cuidar das flores, de levar essas flores para as suas casas, né? Porque eu acho que isso é muito importante. A gente ainda precisa de crescer nessa direção. E o mercado, então, é um ponto estratégico para as pessoas chegarem aqui e planejarem as suas visitas para outras unidades produtoras do município de Barbacena e de nossa região como um todo. E depois do intervalo, vamos dar dicas para você não gastar muito na ceia de Natal. Nós desafiamos um chefe de cozinha a preparar o prato principal usando apenas R$ 50. Chegou a hora de você programar o seu fim de semana. A Luciana Viana traz os destaques. Na telona para toda a família, as aventuras de Tadeu 2. O segredo do Rei Midas é a história de um pedreiro muito aventureiro e aspirante a arqueólogo. A saga continua com muita ação e ficção científica em Star Wars, Os Últimos Jedi. Heróis de O Despertar da Força se unem a lendas da galáxia em uma aventura épica que desvenda antigos mistérios e revelações surpreendentes do passado. Domingo, o Cine Teatro Brasil Valorec recebe o stand-up O Melhor Trabalho do Mundo, com Renato Albani, que aborda como decidiu ser humorista e por que considera esse o melhor trabalho que existe. Minha Mãe é uma peça, está de volta aos palcos com uma remontagem especial. O espetáculo foi escrito por Paulo Gustavo e inspirado na história da própria mãe dele, no quilômetro de Vantagens Hall, neste sábado, com 2 sessões, às 7 e às 10 da noite. Chico Buarque inicia por Belo Horizonte a nova turnê até domingo no Palácio das Artes, mas tem que correr porque os ingressos estão quase esgotados. Tem saideira com NX0, que faz em BH um show de despedida neste sábado no Music Hall. Também no sábado acontece o primeiro ensaio aberto do bloco da Bartucada para o Carnaval de BH 2018. Vai ser na Bartuquadra neste sábado a partir das 3 da tarde. Programe-se, divirta-se. Preparar a ceia de Natal vai ser um desafio extra neste ano por causa do aumento dos preços e da diferença aí de alguns produtos tradicionais nos seus valores. Você terá que pesquisar para não gastar muito. Nós desafiamos um chefe de cozinha a preparar uma carne com 2 acompanhamentos, gastando apenas R$ 50. Dezembro, véspera de Natal, aquela correria de fim de ano. Magia, presentes e todo o preparo para uma mesa farta no dia da ceia natalina. É preciso pesquisar
e fazer bem as contas, pois os valores dos tradicionais ingredientes natalinos subiram. No caso das aves natalinas, do pernil com osso e das amêndoas, o aumento foi de cerca de 6%. Já o bacalhau ultrapassou os 10%. No caso da castanha salgada, subiu ainda mais. O quilo que era de R$ 74,00 no ano passado foi para quase R$ 90,00, um crescimento de mais de 20%. O valor da ameixa importada também assusta. Aumentou quase 25% em relação ao valor praticado em 2016. O levantamento é do site Mercado Mineiro, que também constatou que os alimentos sofrem variações significativas. Por isso, atenção na hora da compra. O quilo das frutas, como a maçã Fuji e o pêssego, podem quase que triplicar. A nectarina, a ameixa importada, o damasco e as passas pretas podem mais do que dobrar o valor, dependendo de onde se realiza a compra. Convidamos o chefe Simval Espírito Santo para preparar uma ceia natalina com valores mais baixos, né, Simval? Vamos fazer as compras aqui? Vamos. Em vez de a gente usar um pistache que custa R$ 150,00 o quilo, a gente pode pegar um pouquinho de nozes ou até a amêndoa crua, que está R$ 65,00, R$ 6,50 você compra 100 gramas. Na ceia econômica, 2 opções de carne. A primeira, uma costela, que o quilo custa R$ 17,90. Já a segunda, um galetinho. Um galetinho desse dá para 2, 3 pessoas. Então, na verdade, você pode montar uma mesa, dependendo de quantas pessoas você vai receber, com 6 galetas. Para finalizar, alguns temperinhos, tomilho e salsinha. Gastamos menos de R$ 50,00 aqui no mercado, vai dar pra gente fazer uma ceia com menos de R$100,00. Como que vai funcionar o nosso prato? Bom, a gente vai dar as 2 sugestões, né? A gente tem o galetinho que a gente comprou lá e a costela. A gente colocou mostarda, mel, vinho branco, alecrim e um pouquinho de alho. E aqui a gente tem a costela, ó, uma costela bem carnuda, que ela tá no vinho tinto, cebola, alho poró. Aí a gente vai dar uma selada no fogo e depois leva ao forno. Quanto tempo mais ou menos deixar marinando? Pelo menos 12 horas. Para começar, frango no forno por 50 minutos na temperatura de 180 graus. Arroz sendo cozido na manteiga. No Natal, as calorias estão liberadas. Costela marinada sendo selada. Que delícia! E farofa sendo preparada. Cebola, bacon, damasco e azeitona preta. Enquanto o Simval fez tudo isso, o frango já ficou pronto. E é na própria assadeira onde ele estava que a farinha, que pode ser de mandioca ou panko, aquela japonesa, é preparada. Farofa pronta, a hora de misturar as frutas secas no arroz. E preparar para servir. Nossa ceia está pronta e bem econômica. Agora, com licença, que eu vou comer, tá? Viu? Dá para comer bem sem gastar uma fortuna. Capriche então nas suas compras. E agora eu te faço um convite. Se você flagrar alguma situação de interesse público, faça um vídeo ou mande fotos para o nosso Band Zap. Anote aí, 997727663. Salve aí o número no seu celular para você não perder o nosso contato, combinado? E também te convido para nos assistir, rever todas as matérias que nós exibimos aqui no nosso jornal, pelo nosso canal lá no youtube.com/TV Band Minas. O Jornal Band Minas fica por aqui, te encontro amanhã. Obrigada pela audiência e até lá.